E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Aparecida Nascimento. Vamos conversar sobre entrevista e processo seletivo, aquele tão sonhado momento, né? Depois que o nosso currículo, o nosso perfil foi triado, selecionado, o nosso currículo estava atraente aos olhos do recrutador, ele gostou do trailer que ele viu, ou foi através do LinkedIn, do seu perfil do LinkedIn, ele estava atraente aos recrutadores ou através de networking. Muita gente, eu creio que essa semana vai conseguir mais uma entrevista, mais um processo seletivo, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Atualmente, existe uma modalidade que é a videoentrevista ou entrevista por Skype, por vídeo. Algumas orientações também valem para a entrevista por vídeo. O que é importante você se atentar? Eu dividi esse nosso bate-papo em alguns módulos. Primeiro, nós vamos falar de dicas gerais sobre processo seletivo, coisas que eu considero importante que vocês saibam. Depois, nós vamos falar das principais questões que aparecem em entrevista por competência, de gestão por competência, porque é o modelo mais utilizado hoje nas empresas. Mas a entrevista, a conversa com o gestor, os testes psicológicos, são todas fases do processo seletivo. Cada empresa, de acordo com a vaga que ela tem, com a expertise dos profissionais de RH, escolhe a melhor forma de realizar o seu processo. Por isso que tem pessoas que falam, nossa, participei de um processo com várias fases, né? Já fui várias vezes. Né? Não é regra, mas de maneira geral, o que acontece? A triagem, né? A publicação da vaga, recebe-se os CVs, é feita a triagem, aqueles segundos que as meninas explicaram na segunda-feira, né, que o nosso currículo deve ser atraente para o recrutador bater o olho, né, e nos convidar para uma próxima fase. Depois, né, são marcadas as entrevistas, pode acontecer dinâmica de grupo, testes práticos, testes psicológicos, preenchimento de ficha, entrevista com gestor, entrevista com pessoa, ou exclusivamente com alguém de RH, né? Depende muito de qual é a estratégia que a empresa vai utilizar para o nível da vaga, né? Até testes práticos para cargos mais operacionais pode acontecer também. Então é aquele momento muito sonhado. E eu sei que ele gera uma certa ansiedade. Então, antes de começar a falar disso, eu queria te dizer o seguinte: a história daquele currículo é a história da tua vida. Tudo que está ali foi você que vivenciou. Então, quem é a pessoa que domina aquela história? A pessoa capaz de falar muito bem sobre tudo aquilo que está ali, que vivenciou, que sentiu na pele cada detalhe daquele currículo. Você concorda comigo? Então, é importante conhecer muito bem, se autoconhecer e ficar tranquilo. Eu sei que a ansiedade vem, que o nervosismo vem, mas pensem comigo, é a sua história. Você conhece muito melhor que o recrutador. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Uma coisa que eu gosto muito de falar, antes de nos aprofundarmos, é a questão do estado de presença. De estar presente naquele momento, naquela entrevista. Se a sua cabeça estiver em casa, pensando no que você vai fazer quando você chegar, em algo, uma tarefa inacabada, se você não estiver ali, eu falo que é a sintonia, sabe? Corpo, alma, coração, a sua mente precisa estar ali, você precisa estar presente naquela entrevista, né? Então isso é importante também. Então vamos começar falando das dicas de maneira geral, né? A questão do horário, da pontualidade, eu acho que é básico para todo mundo. Eu sei que algumas pessoas reclamam que os próprios entrevistadores costumam atrasar um pouquinho, mas nós, né, precisamos chegar no horário. Eu recomendo 15 minutos de antecedência, né, para que você consiga tomar uma água, ir no banheiro, se recompor, respirar fundo, olhar no espelho, né, e se encorajar ainda mais, falar, cara, você é incrível, você pode, você tem as competências necessárias, você estudou, essa vaga é sua, para que você tenha esses momentos, né, para que você se prepare de fato aí psicologicamente para o momento da entrevista, do processo seletivo. Ok? E aí depois a gente tem o segundo ponto, a questão de vestimenta. Alguém até questionou no grupo. Lógico, o que é bacana que você visualize? Qual é a cultura da sua empresa? O que as pessoas na empresa vestem? Mas Cida, não conheço ninguém, né? Toda vez que você for convocado para uma entrevista, para um processo seletivo, pesquise essa empresa, entre no site, pesquise as pessoas do LinkedIn,
Se você tiver o nome da recrutadora, da pessoa que vai fazer o seu processo seletivo, dê uma olhada. Isso vai fazer com que você tenha uma identificação, você se sinta mais confortável. O que nós estamos fazendo? Treinando, né? O nosso cérebro, a nossa mente, para se sentir mais confortável com aquele rosto que você já viu anteriormente, ok? E o que é bacana? Você se parecer com a empresa, verificar qual que é a cultura, o que eles costumam vestir, né? Lógico, a maioria das empresas, né, as pessoas, é um hábito, é muito comum ir de roupa social, né? Nessa questão, eu costumo dizer o seguinte: vá como você se sente mais confortável. Se a empresa é uma empresa formal, não tem jeito, né? A roupa social aí é indispensável neste momento. Se é uma empresa jovem, dinâmica, de tecnologia, né, e não exige essa formalidade, né, eu preciso só estar vestido adequadamente. Uma coisa que eu queria combinar com vocês aqui é: a gente não vai tratar de certo ou errado, fique tranquilo, né? Nós vamos falar muitas vezes de inadequado e adequado, né, para aquele ambiente, para aquela entrevista. Então, qual é a melhor maneira de se vestir? Adianta ir com uma roupa social que está me apertando, que não está me deixando confortável, não vai me deixar confortável na entrevista. Então é bacana você avaliar isso, porque você precisa se sentir confortável, você precisa se sentir à vontade. Então se atentem à vestimenta, à maquiagem, barba, detalhes, né? Mas observe primeiramente a cultura da empresa, né? Antes de pensar, poxa, estou me vestindo inadequadamente. Não, fique tranquilo em relação a isso, né? É só um ponto, é só um toque para que a gente se pareça com a empresa. A chance de ser aprovado tendo ali a carinha da empresa é muito maior. Então, o que é importante? Dica número 1. Muitas empresas hoje utilizam entrevista por competência. E eu vou fazer um vídeo com vocês só para falarmos disso, de entrevista por competência, mas é importante, quando você é convidado para uma entrevista, que você se prepare, lendo e relendo o seu currículo, mesmo sendo a sua história, a sua trajetória profissional. Lembre-se de situações naquelas empresas, de projetos que você tenha participado, times e projetos que trouxeram resultado para a organização, momentos em que você fez a diferença naquelas empresas. Então pense na sua trajetória profissional e cases, tente lembrar de 5 cases, ideias, situações, resultados que você tenha adquirido ali naquele momento da entrevista, ok? Depois,